Olá, gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa aula do programa No Oceano. É uma alegria ter vocês conosco. Estou vendo ali que tem muita gente nova aqui na sala, boa parte das pessoas que estão participando. Então, como vocês são novos, eu quero, com muita alegria, dar boas-vindas a vocês. Alguns aqui eu já conheço, já são da casa. Eu quero me apresentar primeiro e apresentar a Dominus, né? Eu me chamo Jean, eu sou diretor aqui da Dominus Evangelização e Marketing. Nós somos uma agência de marketing católico e nós trabalhamos com diversas instituições ligadas à igreja, né? Tanto na dimensão do marketing digital, quanto na dimensão da assessoria do dízimo, né? Então, a gente trabalha aí com a captação de recursos e tudo mais. E toda semana nós temos, dentro do trabalho da agência, o programa No Oceano, que é um programa de formação semanal, com aulas ao vivo e gratuita, onde nós trazemos diversos temas relacionados à evangelização, à comunicação na igreja, né, à dimensão da captação de recurso também. Então, nós temos aí uma maratona de formações que já aconteceram e estão disponíveis no nosso canal, e também as que ainda vão acontecer, porque ela vai até final do ano, então a gente tem aí semanalmente essas aulas disponíveis. Então você pode estar depois olhando também, a gente vai colocar para vocês lá a página de inscrição, onde vocês têm também a programação. Agora que vocês já participaram dessa, e se você está inserido no grupo lá no WhatsApp, você vai sempre receber o link da aula que vai acontecer, vai receber esses comunicados relacionados ao programa No Oceano, tá certo? E hoje é uma alegria, nós estamos aí com um convidado, Gessiandro, que vai falar sobre um tema bem importante para a gente que trabalha com a evangelização, que é de comunidade paroquial, e também é catequista, né? Então, nós trouxemos aqui hoje o Gessiano para falar um pouquinho sobre dicas práticas para evangelizar os pais dos catequizandos. Eu trabalho há muito tempo com a dimensão da gestão pastoral, da evangelização nas comunidades paroquiais, e um dos grandes desafios é, de fato, nós evangelizarmos as famílias dos catequizandos, né? E definimos uma jornada, uma estrutura de evangelização para esses pais que muitas vezes não foram também evangelizados, né, e precisam passar por esse processo evangelizador. Então, o Gessiandro vai se apresentar, muitos de vocês com certeza já conhecem, principalmente aqueles que são catequistas, e de forma muito especial eu quero dar boas-vindas a ele aí e agradecer já desde já a sua disponibilidade para estar conosco. Seja bem-vindo esse ano. Boa noite, Jean, paz e bem. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Caros irmãos e irmãs, boa noite, paz e bem. Sejam todos bem-vindos também, bem-vindas aqui ao nosso encontro de hoje. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Vejo várias carinhas que já fazem parte aí de alguns projetos do Pensar Catequese, que estão aqui novamente com a gente. Que bom, graças a Deus. Estou viajando em missão, cheguei aqui faz 10 minutos em uma cidadezinha que fica não tão próximo do meu destino final, que é daqui a 200 quilômetros de distância. Consegui achar uma cidade próxima e consegui ver um hotel para ficar e fazer uma live para vocês, graças a Deus. Mas hoje nós vamos falar um assunto que eu gosto muito, mas antes de falar isso, eu vou me apresentar também para quem não me conhece. Eu sou Gessiandro Pessoa, né, do Pensar Catequese, esse trabalho aí de formação para catequistas que vem aí acontecendo desde 2018. Temos aí algumas plataformas que eu estou presente, onde eu também disponibilizo materiais todo santo dia com formação para catequista. E para quem não me conhece ainda, eu moro atualmente no Rio de Janeiro, não sou natural do Rio de Janeiro, sou natural do Maranhão, sou maranhense, e eu vi que tem muita gente aqui do Maranhão participando ali, o chat aqui, só o pessoal colocando mensagem, sou do Maranhão, em tal lugar. Então, também sou do Maranhão, tenho 29 anos, moro no Rio de Janeiro, tenho algumas graduações e especializações que me ajudam a desenvolver esse trabalho
de formação, de acompanhamento dos catequistas. Tenho formação em filosofia, estou concluindo a teologia, tenho especialização em aconselhamento e psicologia pastoral, especialização em psicoterapia, especialização em psicopedagogia e agora estou entrando na graduação em catequese também. Então, buscando ajudar os catequistas nessa missão de catequizar não só os catequizandos, também os pais que estão envolvidos nessa ação pastoral, nessa catequese. E hoje nós vamos falar sobre dicas práticas para evangelizar os pais dos nossos catequizandos. Acredito que um dos maiores desafios é nós inserirmos os pais nesse processo catequético. E hoje nós vamos trazer algumas reflexões. Nós não vamos ter respostas concretas, porque essas respostas é você que tem que dar na sua realidade, mas nós vamos trazer várias reflexões que são importantes, que nós já fizemos e deram certo, para vocês começarem a inserir os pais na catequese. Tá saindo o som para vocês, a imagem legal, tá tudo ok? Qualquer coisa Tá saindo sim. Aqueles que não estão ouvindo, a gente já está orientando ali, que precisam acionar o áudio deles. Ah, perfeito, então. Então é isso, né? Essa semana eu tenho falado bastante com relação à catequese familiar. Como que nós devemos pensar a catequese familiar? E é o assunto que nós vamos entrar hoje. Por que nós precisamos pensar na catequese familiar? Porque a nossa realidade é que os pais destes catequizandos não foram iniciados na fé. Então, se não foram iniciados na fé, não entendem a importância da catequese. E é isso que nós vamos falar hoje. E os trabalhos das minhas especializações foram quase que todos voltados para a questão da catequese familiar. Agora eu vou apresentar para vocês o trabalho da minha primeira especialização foi como pensar gestação à luz do afeto, como pensar a catequese a partir da gestação. Porque a nossa preocupação hoje é justamente de fazer com que os pais compreendam o que é a missão qual a missão a receber o sacramento do matrimônio. Então, muitos pais chegam até as nossas comunidades para receber este sacramento e não fazem uma catequese adequada, não são acompanhados. Então, no meu trabalho do primeiro TCC da especialização, eu busquei justamente pensar nessa forma. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre dicas práticas para evangelizar os pais. Eu preparei 10 passos fundamentais para todos nós que somos catequistas, precisamos ter bem claro na nossa catequese. Como que nós precisamos inserir estes pais no processo catequético. Pode passar, Jean. Pode passar, daí a minha apresentação. Tá. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de catequese com os pais, ou evangelizar os pais, é a acolhida. A acolhida é um passo muito importante. Não sei se vocês já foram em Aparecida do Norte, mas sempre passa um carro lá, ou a gente vê alguma coisa, uma faixa com o nome acolher, também é evangelizar. As nossas comunidades, e eu falo não só eu falo comunidade, não resumo só a pastoral catequética, nós pecamos muito porque nós não sabemos acolher. As igrejas protestantes dão de 10 a 0 em nós porque eles acolhem ali na porta, eles ficam no pé, eles acolhem, dão um abraço. Então, um dos pontos que nós precisamos pensar em nossa catequese, quando se fala de evangelizar os pais, catequizar os pais, é a acolhida. A acolhida nas inscrições faz total diferença para aqueles que estão chegando até nós. Vamos pensar o seguinte: os pais estão indo até nós, eles, na sua grande maioria, não têm vida de comunidade. Não têm vida de comunidade, na sua grande maioria. Eles estão indo lá levar os filhos e quando vão para fazer a inscrição da catequese, muito mais por tradição ou por questões de costumes, mas não porque realmente entendem o sentido do sacramento. E é nesse processo, nesse momento que os pais chegam até nós,
seja pai, seja mãe, o avô, o responsável, nós precisamos acolher. Porque para quem ainda não tem uma fé madura, a permanência na comunidade se dá por meio do acolhimento. Depois do acolhimento é que vai se dar por meio do vínculo afetivo. Os meus alunos que estão aqui do Pensar Catequese, eu sempre falo que a grande maioria das pessoas que iniciam uma vida de comunidade, elas iniciam porque, eu estou indo para a missa porque eu tenho um amigo lá, porque tenho uma amiga, alguém me convidou, eu estou entrando na Pastoral X porque o meu amigo está lá, a minha amiga está lá, o meu primo, enfim. O vínculo afetivo é uma das principais formas da permanência na comunidade. Depois que esse processo de iniciação à vida cristã, de amadurecimento na fé, vai fazer com que aquela pessoa que antes estava por conta do vínculo afetivo, ela vai permanecer por causa de Cristo. E nós vamos perceber muito bem isso, e que acontece com bastante frequência, até entre nós catequistas. Conheço muitos catequistas que depois que saem, que não está dando mais catequese, se afasta completamente da comunidade. Acha que a permanência ali só é por conta da pastoral. Por isso que nós precisamos fazer esse caminho de maturidade, do acolhimento à permanência, para a pessoa desenvolver a sua fé ao longo desse percurso. Pode passar, Jean. Então, o primeiro ponto é a acolhida. O segundo momento é o momento de inclusão, incluir. Quando a gente vai para algum lugar ou para alguma festa de amigos, seja que for, quando nós somos acolhidos e nós não somos incluídos, a gente passa pouco tempo ali para dar um social, né? Uma participação ali muito rápida e depois sai. O incluir na comunidade ou até mesmo no encontro, por isso que a gente fala bastante na festa das inscrições, que é esse momento que nós vamos acolher o catequizando e os pais destes catequizandos. Na festa das inscrições, nós precisamos incluir essas pessoas, incluir em algum assunto, em alguma conversa, em algum contexto, para que eles se sintam parte. Por exemplo, faz de conta que o Jean me convidou para ir almoçar na casa dele, ou tomar um café, enfim. E aí, o Jean não dá moral nenhuma para mim. Eu vou lá, ele mal me acolhe, mal me inclui na conversa com seus amigos, etc e tal. Então, assim, me deixa meio que de lado. Eu, na outra vez que ele me chamar, eu vou criar 1001 desculpas para estar na casa dele, porque eu não me senti acolhido. Então, o segundo passo é isso, é incluir no acontecimento presente. O que vocês fazem no período das inscrições da catequese? O que vocês fazem para que estes pais que são que vão até vocês, que vocês acolhem, o que você faz depois? Só acolhe e manda para lá, para a salinha, para comer alguma coisa, para tomar um café, um salgado? Deixa para lá? Não, nós precisamos. Por isso que é muito importante nós, catequistas, planejarmos muito bem a nossa festa das inscrições, onde vai ter pessoas suficientes para estar acolhendo os pais, vai ter pessoas suficientes para estar incluindo estes pais, essas famílias que estão indo na catequese e fazendo inscrição, porque a partir desse processo, né, de acolher, de incluir, é que os pais vão percebendo que a comunidade é um lugar diferente. Aquilo que eles não aprenderam no seu período de catequese. O documento de Aparecida, ele vai dizer para nós que é preciso pensar em uma catequese para os batizados não catequizados adequadamente. Por isso que quando a gente fala de catequese com os pais, é usar dessa própria via que é os filhos como um meio também de chegar até os pais. Nós vamos falar sobre isso também nesse encontro. Por isso que nós temos que pensar o seguinte: os pais dos catequizandos não sabem muitas vezes nem o básico do básico da catequese. Muitas vezes. Você às vezes passa uma atividade para a criança ler alguma passagem bíblica com o pai, né? Para o pai ensinar, ou a mãe, enfim. Eles não sabem. Na sua grande maioria, não sabem. Por isso que nós precisamos usar de ferramentas, de meios que façam com que estes pais tenham uma participação direta. O filho tem que aprender a rezar o Pai Nosso, enfim, a gente sabe que a realidade é que as crianças vêm até nós, na sua grande maioria, sem saber rezar. Faça um cartão,
onde os pais vão rezar junto àquela oração. Então, nós vamos buscar ferramentas para fazer com que estes pais participem, mesmo que seja de maneira muito direta, na vida de fé dos filhos. Pode passar, Jean. Um outro ponto, o nosso terceiro passo, nós vamos aplicar aqui a regra de 3 na catequese, que é um passo muito importante, é que nós, catequistas, precisamos ir ao encontro destes pais. A igreja em saída que o Papa Francisco fala, também nós temos que assumir essa postura na catequese. A catequese não pode ser alheia à família. É preciso ir ao encontro, inserir no processo catequético. Então, nós precisamos ir até o encontro dessas famílias, nós precisamos saber da realidade dessas famílias, se eles conhecem a fé ou não, se eles estão inseridos na comunidade ou não, porque qualquer presença, qualquer ida até o encontro dos pais, nós precisamos usar disso para evangelizar. E quando eu falo de evangelizar, não é só chegar lá na casa dos pais com uma Bíblia e vamos rezar, ou o terço vamos rezar. Não, é um processo contrário a isso, para depois nós iniciarmos com o conteúdo da catequese. Eu costumo dizer para os meus alunos e também nas redes sociais do Pensar Catequese, que a própria vida do catequista também é catequese. A própria vida, a nossa vida, o nosso testemunho também é catequese. Então, nessa regra de 3, nós temos o passo número 2, que é ouvir a família. Qual é a dificuldade que esses pais têm? A maioria das vezes nós temos as seguintes críticas, que são justas, porque é um desafio muito grande e acontece isso. A família não participa da comunidade, a família não reza com o catequizando, isso, aquilo. Mas por quê, né? Por que eles não rezam na comunidade? Por que eles não participam? Por que não estão em alguma pastoral? Por que não querem se envolver com a ação catequética? Porque eles não pensaram, eles não aprenderam a catequese dessa forma. Falei na aula passada com os meus alunos do Pensar Catequese o seguinte, que nós temos uma fragmentação muito grande na nossa catequese. É aquilo que eu falava no... Os pais dos nossos catequizandos vão receber o sacramento do matrimônio. Apenas a única coisa que eles têm, se muito, é uma entrevista com o padre ou com uma outra pessoa responsável para saber algumas informações básicas, se já tem um sacramento ou não, se tiveram outro casamento antes ou não, as informações mais básicas. E nós vamos ter essas novas famílias que estão contraindo o matrimônio, vão ali, recebem o matrimônio, o sacramento do matrimônio, e aí não voltam mais para a comunidade. Recebem o sacramento por muito mais um ato social. Recebem o sacramento. Então, adeus, não voltam mais. Quando, na verdade, nós precisaríamos pensar em uma catequese matrimonial. Falando o que é o sacramento do matrimônio, o que a Bíblia diz sobre isso, o que a igreja diz sobre isso, o que a tradição, o magistério diz sobre isso, o que o catecismo da Igreja Católica diz sobre isso. Essas questões mais teóricas. Depois, adentrar em questões mais práticas. Quais são as responsabilidades dos pais na vida de seus filhos? O Catecismo da Igreja Católica vai falar que eles são responsáveis pela educação dos filhos no ambiente familiar. Eles são responsáveis por ensinar a fé aos filhos. Nós sabemos que a família é a primeira igreja, a igreja doméstica, né? Nós sabemos que os pais são os primeiros catequistas dos seus filhos. Nós sabemos isso. Mas e os pais? Eles sabem disso? Eles sabem que eles também são catequistas? Por isso que no meu TCC da pós-graduação eu trabalhei gestação à luz do afeto, como pensar a catequese a partir da gestação. Como que os pais podem pensar em uma catequese para aquele bebê que está sendo gestado? De que forma posso e devo preparar o meu ambiente para aquela criança que está sendo gestada, que logo, logo está no meio deles, né? Então, os pais precisam entender que a igreja a família é a igreja doméstica, que os pais são os primeiros catequistas. Em aconselhamento pastoral, já veio catequista, né, desabafando comigo,
que estava muito desmotivado porque uma das famílias foram lá, uma mãe, na verdade, falou que ia tirar o catequizando da catequese, porque o catequizando já estava quase com 6 meses, não sabia rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, o catequizando com 11 anos, né? A catequista aí, primeira viagem, né, começando agora, desmotivada, achando que era incapaz. Perguntei para a catequista quantos anos essa criança tem. Ah, em média 11. Se a criança tem 11 anos e não aprendeu a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, não se culpe por isso. Deveria aprender em casa. Então, tenha paciência. Ele vai aprender, ela vai aprender, mas no tempo certo. Não se cobre tanto. Então, nós precisamos entender isso, que muitas vezes os pais fazem críticas ou vêm com questionamentos de questões que é responsabilidade deles. Outro ponto, orientar, né? Os pais não rezam, não estou conseguindo. Isso, pode subir um pouquinho. Os pais não rezam, não participam porque não foram iniciados verdadeiramente na fé. Se nós formos pensar a nossa catequese hoje, a nossa catequese também foi dessa forma. A nossa catequese foi só para receber o sacramento. Olha, faz a catequese, decora o Pai Nosso, decora os mandamentos, porque senão você não vai receber o sacramento. Você não vai receber, nem não fala nem isso, né? Você não vai receber a primeira Eucaristia. O percurso, grande maioria de nós não ouvimos falar que a catequese era para iniciar na fé, para ter uma maturidade de fé, para viver verdadeiramente o seu batismo na comunidade, na sociedade, etc. e tal. Nós entendíamos que a catequese era para receber apenas o sacramento. Nós vamos receber o sacramento, é muito importante receber o sacramento. Mas nós precisamos viver pela força do sacramento. Se eu recebo a Eucaristia, eu sou chamado a ser um outro Cristo, a ser sal da terra e luz do mundo, a ser missionário, a anunciar o reino de Deus, a ser discípulo. Então, os pais não entenderam isso. Por isso que nós temos que ter essa compreensão também. Eles cobram coisas que é de responsabilidade deles, porque eles não aprenderam isso, não aprenderam na catequese, não aprenderam ao receber o sacramento do matrimônio. Um outro momento que estes pais vão voltar à comunidade é justamente quando a criança já tem seus primeiros meses de vida, anos de vida, e vai lá pedir o sacramento do batismo. Então, nós já temos aqui uma fragmentação muito grande. Recebeu o sacramento do matrimônio sem ter feito catequese. Teve o primeiro filho e volta à comunidade depois de muito tempo sem ter ido lá para pedir o sacramento. Muitas vezes chegam com pais e com padrinhos que não são católicos, que não dão testemunho da fé. Mas outro problema. A catequese, tem catequese batismal na paróquia de vocês? Tem catequese batismal aí de no mínimo um mês de catequese? A grande maioria das paróquias não tem. Uma catequese é um encontro de 20, 30 minutos para falar de um sacramento tão importante, de uma missão tão importante, que é a missão dos pais e padrinhos. E aí nós vamos ter mais um problema, que é essa criança vai crescer, mas não vai crescer na fé. Nós temos que ter esse problema. Então vai ficar um espaço de tempo aí, os pais vão voltar na comunidade depois de 6, 7, 8 anos para a criança fazer a catequese para receber o sacramento. Então, olha quantas rupturas, fragmentações nós vamos ter. Por isso que nós precisamos ir ao encontro dos pais, nós precisamos ouvir a família, porque é a partir dessa escuta que eu vou desenvolver uma catequese para os pais. A partir dessa escuta é que eu vou orientar os pais. Então, olha só o processo que nós estamos fazendo. Acolher, inserir, ir ao encontro, ouvir, orientar. Pode passar, Gê. Tem uma passagem bíblica, e depois vocês podem meditar em casa, que é justamente esse processo da regra de 3 que eu acabei de falar. O encontro de Jesus com a samaritana no Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 5 ao 42, nós vamos ver a atitude de Jesus de ir ao encontro. Ele vai ao encontro da samaritana. Se vocês prestarem atenção na narrativa bíblica, os samaritanos são pessoas que não têm boa índole, conforme narra a passagem bíblica, o Evangelho. Os samaritanos não lidam muito bem com os judeus. Os judeus se acham bons demais, santos demais.
Jesus ultrapassa todas essas regras, ele vai ao encontro e dá de beber, me dá de beber, ele pede água a essa mulher. Daí por diante, essa mulher começa a falar: como é que você vem até mim, um judeu, que eu sou samaritana e etc e tal, papapá. E ele vai ouvindo, vai ouvindo. Então Jesus vai ao encontro, Jesus ouve a samaritana, Jesus acolhe a samaritana. Depois é que Jesus vai anunciar o reino. Depois é que Jesus vai falar a proposta do reino. Por isso que é importante nesse nosso processo de inserir a família dos nossos catequizandos, é importante nós irmos até essa família, nós darmos o primeiro passo. Nós darmos o primeiro passo. Depois dessa construção de vínculo que nós vamos aprofundar logo à frente, nós vamos evangelizar. Mas primeiro, a importância de ir construindo esse vínculo. Depois vocês meditem essa passagem bíblica, tirem para vocês as partes que são mais importantes, que podem contribuir na catequese de vocês. Pode passar, Jean. Identificar a estrutura familiar. Eu tentei sintetizar uma das aulas do curso de Psicologia e Aconselhamento para Catequistas só nesse trecho aí. O próximo passo que nós precisamos pensar, e isso é bom fazer no primeiro encontro com os nossos catequizandos. Eu não tenho uma folha de papel aqui para eu passar um exercício básico para vocês. Primeiro encontro com os catequizandos, não se preocupem em passar conteúdos da catequese, não se preocupem com isso. O primeiro encontro com os catequizandos, vocês precisam fazer o seguinte: vocês precisam bater um papo com os teus catequizandos, vocês precisam saber um pouco mais da família dos teus catequizandos. Por isso que é importante, nesse momento, identificar a estrutura familiar. E como que eu vou fazer isso? Um exercício muito fácil de vocês fazerem: pegar uma folha em branco, senta com os teus catequizandos aí em círculo na sala e fala o seguinte: desenha num papel a sua família. Desenha num papel a sua família. A partir disso, vocês vão saber quem é o pai, quem é a mãe, se mora com o pai, com a mãe, com quem é, e pede para ele ir nomeando cada uma dessas pessoas. Vai nomeando. E aí, dentro desse base, você vai perguntando: mas quem são essas pessoas que está desenhado aqui? Esse é um exercício muito fácil. Então, nós precisamos pensar e nos perguntar e perguntar aos catequizandos: como são as famílias dos teus catequizandos, né? Como são criados estes catequizandos, né? Com quem eles vivem, né? Se vive com a mãe, se é criado pela mãe ou pelo pai. É a família biológica, não é? Moram com os avós, não moram? Como é a questão financeira? Isso aqui nem precisa perguntar, esse processo de saber a questão financeira é a partir do momento que vocês vão visitá-los. Participam da comunidade, quem fez a inscrição do catequizando, da catequizanda, quem incentivou, vocês têm incentivo em casa para participar aqui, não tem? Então, tudo isso vocês precisam fazer no primeiro encontro. No primeiro encontro. Porque aí vocês vão saber como que é essa estrutura familiar, como que é a família destes catequizandos. Depois que terminou o primeiro encontro, vocês pegam essas informações, tem uma pasta, alguma coisa assim. Eu gosto de organizar, quando eu tinha a turma de catequese, organizava uma pasta com o nome de cada um. Passei alguma atividade que eu queria, por exemplo, saber qual era a família do catequizando, a estrutura, coloco na pastinha lá, o nome de cada um. Nome da Maria, nome do João, nome do Marcos, nome do Mateus, nome do Lucas. Todas as atividades que eu ia passar, que depois eu ia olhar com calma, eu fazia isso. Porque era a partir disso que eu ia direcionar o conteúdo, o planejamento, a minha fala na catequese. Por exemplo, nessa estrutura familiar, eu descobri que o pai de um dos catequizandos agredia a mãe. Faz de conta, um exemplo. Aí, meu encontro lá, eu vou falar sobre Deus, que é um pai cheio de amor, que cuida dos seus filhos. O exemplo de pai que o catequizando tem não é dos melhores. Como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou desconstruir essa compreensão, essa concepção que este catequizando tem? Então, é a partir disso que eu vou buscar trabalhar um conteúdo da catequese que possa corresponder
com o meu catequizando. Isso pode acontecer também, faz de conta que a mãe do catequizando não ligava para ele. Vou falar sobre Nossa Senhora, que é mãe, é afetuosa, é eterna, que cuida de seus filhos, etc. e tal. O catequizando não tem um exemplo de mãe. Vai começar a se revirar na cadeira, vai cruzar os braços, vai ficar olhando para o teto, vai ficar nem aí. Então, assim, tudo isso nós precisamos fazer na nossa catequese como ferramentas de identificação do nosso grupo de catequizando, para que essa catequese possa ter uma boa interação entre fé e vida, entre teoria e prática, entre catequese da comunidade e catequese familiar. É sempre visando esse mergulho na iniciação à vida cristã. Pode passar, Jean. Cativar é um ponto muito importante. Talvez que você já conhece essa frase do Pequeno Príncipe, que ele vai dizer o seguinte: o Pequeno Príncipe pergunta para a raposa, mas o que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente isso, disse a raposa. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Será para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Esse processo de cativar os pais é algo que requer tempo, paciência, dedicação, abertura, proximidade. É algo que requer tempo. Não espere que nós vamos cativar os pais da noite para o dia, que não vamos. Os pais olham para muitos catequistas, e muitos dos pais têm essa visão, acham que você é professor, que tem obrigação de ensinar o filho. Os pais às vezes acham que o catequista ganha um salário, então ele tem obrigação. Os pais acham que a obrigação de educar na fé é do catequista, é da comunidade. Então, assim, temos várias situações que criam barreiras entre catequista e pais. Por isso que nós precisamos ir aos poucos, devagar. Tu sabe a data de aniversário dos pais dos teus catequizandos? Sabe a data de aniversário do pai, da mãe, enfim, das pessoas que moram ali? Chegou a mandar uma mensagem de feliz aniversário, ou uma cartinha, mesmo que seja de 3, 4 linhas, escrita a próprio punho, ou um cartãozinho com uma oração desejando feliz aniversário? Olha só, coisinhas tão simples e tão pequenas, mas que a gente pode gerar proximidade, a gente pode cativar. E a partir desse momento que nós vamos cativando, é que os pais vão percebendo que a catequese está muito diferente do período que eles fizeram há 10, 15, 20 anos atrás. Então, nós precisamos, aos poucos, construir esse laço. E, às vezes, é com conversas que não tem nada a ver com o campo catequético. As mulheres, principalmente, vai falar de um batom, vai falar de uma maquiagem, vai conversar alguma coisa a respeito daquilo que é próprio de vocês, do mundo de vocês. Porque os pais aí vão entender, nossa, mas a pessoa está falando coisas assim, e isso gera conexão, gera comunicação. Isso, aos poucos, vai construindo laços. Pode passar, já. Próximo ponto, sexto ponto, que a gente acha que é besteira, mas que a nossa comunicação traz uma compreensão totalmente errada para os pais. Os pais já acham que a catequese é para receber o sacramento, que o sinal de conclusão dessa catequese é o sacramento, o diploma, entre aspas. Qual é a criança que, ao terminar o colegial, o ensino médio, volta na escola? Não volta, só pega o seu certificado e cai fora, não volta. Se nós vamos construindo ao longo da nossa catequese, uma catequese onde as pessoas acham que catequese é sala de aula, nós vamos perdendo aos poucos e prejudicando a compreensão desse processo catequético. Se você fala para os teus pais, olha, nós vamos ter a nossa reunião de pais no final desse mês de setembro. Os pais já têm aquela compreensão do que é reunião como sendo algo ruim,
onde o catequista, que para o pai é professor, vai só reclamar do seu filho que não prestou atenção, que brigou, que não fez as atividades, etc. e tal. Então, a gente já começa a trazer uma carga de negatividade para a reunião da catequese. Por isso que nós precisamos riscar esse nome e entender que com os pais não é reunião, é encontro. Porque nesse processo de encontro, nós também vamos evangelizar os pais. Nesse processo de encontro, nós vamos também ajudar esses pais na catequese. Por isso que nós estamos fazendo um percurso aí de proximidade. E no encontro com os pais, nós vamos falar coisas que são importantes para a vida deles. Falar da importância de conviverem com seus filhos. Traz um profissional da área que toca em questões importantes para os pais. Faça uma atividade, alguma missão com os catequizandos para eles escreverem uma carta a próprio punho, falando do que eles gostam dos pais, o que eles sentem falta. Nesse encontro com os pais, dá a carta para cada um deles, leva alguém para dar um testemunho que difícil sobre a vida, sobre família, e que em algum momento, um dado momento, despertou para a compreensão de que é importante estar junto do filho, da filha, depois entrega essa carta. Nós precisamos, aos poucos, despertar nos pais a importância de viverem com os filhos, de partilharem a vida, porque os pais, eles passam mais tempo no trabalho do que em casa. E quando chegam em casa, o filho está no quarto ou no videogame. Não tem vínculo. Como que eu vou construir um vínculo e vou ter interesse por alguém que eu sou totalmente indiferente? Então, no encontro com os pais, nós vamos trabalhar temas importantes também da catequese. Pode passar. Catequizar. Olha só, agora no passo de número 7 que nós vamos falar de catequizar. No encontro com os pais é lugar de catequese. Por isso, é o momento da família conhecer a fé e sua missão enquanto primeiros catequistas de seus filhos. Neste ponto, nós catequistas precisamos definir muito bem o que vai ser esse encontro com os pais. Desde o básico, do básico, do básico. Vai ter encontro com os pais? Sim. Vai ter comes e bebes? Vai. Quem leva aí o quê? É isso. O que nós estamos trabalhando na catequese ao longo deste semestre? Isso. Então, nós vamos trabalhar com os pais alguns pontos referentes à catequese. Não falando dos filhos, mas pontos importantes. Então, nós vamos fazer esse percurso. A partir desse momento que você foi ao encontro dos pais, você ouviu os pais, vocês sabem a carência que eles têm do conhecimento da fé. Olha, eles têm carência disso, disso, disso. Eles não sabem sobre isso, isso e isso. Por isso que essa escuta ativa, ela tem que ser o momento aí onde vocês têm que ter uma escuta clínica, um olhar clínico da realidade. Entender como que é a casa desses pais, as dificuldades que eles passam, entender qual a compreensão que eles têm sobre a fé. E a partir disso, né, dessa coleta de dados, é que vocês vão preparar esse encontro com os pais, de temas que são importantes para eles. Nós vamos precisar fazer isso. E aí é nesse momento que nós vamos entrar com o conteúdo da catequese. É nesse momento que nós vamos despertar os pais para a vida de fé dos filhos. Por isso que é importante, como eu falava no começo, nós passarmos alguma oração para eles rezarem em casa, orações já prontas, para eles não terem que pesquisar na Bíblia ali. Esse processo dos pais procurar na Bíblia, os versículos, vai ser mais à frente, sei lá, uns 6 meses depois, porque nós já estamos fazendo esse processo de iniciação à vida cristã da família. E aos poucos nós vamos evangelizar. Lembra a explicação que eu dei sobre o encontro de Jesus com a samaritana. E ao encontro, acolher, ouvir, escutar, acolher, escutar, depois evangelizar. Próximo passo. Pode passar, gente. Envolver. Agora aí, esse passo, não esqueça que na catequese, que a catequese deve-se estender até a família. Nós, catequistas, não podemos e nem devemos pensar que eu tenho 10 catequizandos, eu tenho 15 catequizandos, eu tenho 20 catequizandos. Não. Você tem 10 famílias, você tem 15 famílias, você tem 20 famílias. Porque nesse processo, todos os pais
toda a família estão inseridos. Porque aquilo que eu falei no começo, os pais não tiveram uma boa catequese. Os pais receberam os sacramentos e não foram catequizados, não foram evangelizados. Tem uma frase do padre Antônio Vieira que ele diz assim: antigamente batizavam os convertidos, hoje é preciso converter os batizados. E, infelizmente é isso. Nós precisamos converter os pais dos nossos catequizandos. Precisamos converter os pais dos nossos catequizandos, que é um processo lento. Como eu falei no começo, eu ia trazer muitas reflexões para a gente entender a evangelização dos pais. É um processo lento que requer persistência e dedicação. É aos poucos, é aos poucos. Não acho que da noite para o dia as coisas vão acontecer. Por isso que nós temos que ter essa compreensão. Eu vou acompanhar a família dos meus catequizandos. Uma vez uma catequista me disse que ela tinha 90 e tantos catequizandos. Eu falei, meu Deus, eu com 15 catequizando eu surtava, imagina com 90. Será que daria conta para acompanhar a família de 90 e tantos catequizandos? Ou seja, a cada 3 meses ela ia voltar para o primeiro que ela foi visitar. Então, e iria conseguir aí fazer essas visitas, 3 visitas por ano, e olha lá na casa de cada um. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado. E tendo um grupo de 90 catequizandos, será que terão boa catequese? Não terão. Porque outro ponto importante que nós temos que olhar, inclusive eu falo isso para os meus alunos também, é que cada catequizando é alguém singular, não existe outro igual a ele. Cada catequizando tem uma história, tem uma dificuldade, tem uma forma diferente de compreender a fé, por isso que eu preciso também construir esse vínculo com os meus catequizandos. Não vou adentrar na dimensão do catequizando, porque o nosso foco é a família. Pode passar, Jean. Ser lembrados, eu já havia falado agora há pouco, vou falar de novo. Ser lembrados. Você conhece bem a família dos teus catequizandos? E quando eu falo conhecer bem, não é só saber o nome. Ou então, eu conheço a casa do catequizando. Tá, você conhece a casa ou a sala da casa do catequizando? É a mesma coisa que eu ir visitar o Jean e isso até a sala. Eu conheço a casa do Jean. Não, você conhece a sala da casa do Jean. Porque foi só até ali que você foi. Então, quando eu falo em conhecer bem a família dos catequizandos, é nós sabermos as dificuldades que eles passam, os desafios que eles passam, as questões financeiras, questões emocionais. Nesse primeiro encontro, nesse ir ao encontro, nós vamos perceber muito bem o comportamento, a casa, o jeito de acolher, tudo isso a gente consegue perceber a partir do momento que nós vamos desenvolvendo esse olhar clínico, essa escuta ativa. Você sabe o aniversário dos pais dos catequizandos? Se não sabe, procura saber. Faça alguma atividade, o teu catequizando anotar no papel, ou até mesmo perguntar aos pais. Faça atividade, uma missão dos teus catequizandos. Saber a idade dos pais. A partir disso, faça um cartão bonito, né? E vocês vão depois mandar para eles, desejando feliz aniversário, manda uma mensagem. Como é bom quando a gente recebe uma mensagem de feliz aniversário, né? Desejando saúde, desejando paz. A gente fica bem, principalmente os pais que são distantes da comunidade. Nossa, a catequista lembrou do meu aniversário. Eu falo não só dos pais, mas também dos catequizandos e entre vocês, catequistas, o grupo de catequistas. Você tem o endereço deles, né, na ficha de inscrições, você tem o endereço desses pais, você já fez essa visita, então vocês precisam, nesse processo de construir vínculo, é preciso manter esse vínculo. Não basta só ir ao encontro e conversar e tchau e benção. Não, nós precisamos manter esse vínculo com os pais. Já tive experiência no processo de acompanhamento, de aconselhamento para o catequista, de acompanhar os pais, de ir ao encontro, de envolver os pais na catequese, já teve situações, já presenciei testemunho de que o pai e a mãe, anos depois, 2 anos, 3 anos depois, se tornaram catequistas, graças a essa proximidade, graças à forma que a catequese era conduzida. Então, nós precisamos fazer estes passos, né? Um de cada vez. Pode passar, Jean.
Por fim, nós fizemos todo um percurso aí para chegar num percurso na etapa final, né? De número 10, que é inserir na comunidade. Os catequistas falam, uma das grandes queixas dos catequistas é que os pais não participam da missa. Ah, o pai não participa. Ah, eu mando mensagem e falo que é obrigatório e não vão. Ah, os pais nem levam as crianças. Não levam porque eles não foram iniciados. Por isso que nós fizemos esse percurso até chegar aqui nesses 3 pontos principais do nosso passo de número 10. Uma das grandes queixas que a gente faz. Então, nesse percurso, nós vamos chegar ao nosso objetivo, que é fazer com que os pais participem da missa, os pais também adentrem em alguma pastoral, em algum movimento. Por isso que é importante as pastorais caminharem juntos. Pastoral familiar, pastoral matrimonial, pastoral do batismo, pastoral da solidariedade, não sei como que é aí, pastoral missionária, pastoral social. Essas pastorais precisam caminhar junto conosco. Depois, após fazer esse processo de iniciação à vida cristã destes pais, as pastorais têm que saber acolher. Não é só a missão da catequese acolher. As pastorais também precisam acordar para essa realidade. Não acha que só ir à missa, participar da missa está ótimo, não. Testemunho de fé também acontece a partir da comunidade, porque é na comunidade que eu aprendo o que é ser catequista, é na comunidade que eu aprendo o sentido da minha fé, e a partir de beber da fonte da comunidade, dos sacramentos, é o momento de eu sair da comunidade e ir, né, fazer aquilo que o Papa Francisco nos pede, uma igreja em saída, em estado de missão permanente. Depois que essas pastorais vão ao encontro, que acolhem, agora nós vamos inserir esses pais, essas famílias, nas pastorais de acordo com a identificação. Não, você vai para aquela pastoral. Não, deixa que os pais, a família, se identifiquem com as pastorais e busquem ajudar. Então, é um processo que nós vamos construir até chegar no passo de número 10. Número 10. Pode passar, Jean. Então, assim, nós fizemos esse caminho. Aqui eu tracei um caminho desde da acolhida, acolher foi o primeiro passo, incluir foi o nosso segundo passo. O terceiro passo foi ir ao encontro, ouvir e orientar. Depois, identificar, né, a estrutura familiar desses catequizandos, etc. e tal. Cativar esses pais. Fazer o encontro de pais no lugar de reunião, não, o encontro de pais, uma verdadeira catequese. 7º passo, catequizar. 9º passo, ser lembrado. E o 8º passo, envolver. 9º passo, ser lembrado. E o 10º passo, levanta aí, Jean, o slide. O 10º passo, que é inserir na comunidade. Vai ter uma experiência de fé ao longo desse percurso. Essa experiência com Jesus Cristo ela vai acontecer a partir do testemunho, aquilo que eu falava no começo. Muitas vezes, muitos de nós iniciamos na comunidade, na pastoral, devido ao vínculo afetivo. Por isso que vocês precisam construir esse vínculo afetivo. Quando nós vamos acolher, cativar e incluir. Porque aí, nesse processo, eles vão ter uma experiência cristã a partir de você. Quando eu falei no início do nosso encontro de hoje que a vida do catequista, também a catequese, foi justamente isso. Com a tua vida, com o teu testemunho, ele vai ser iniciado na fé até adentrar a comunidade e permanecer na comunidade. Pode parar a apresentação, Gil, que agora eu acho que é o momento das bate-papo, das perguntas, né? Então, gente, já vou só responder uma coisa aqui. Gessiandra, a gente pode mandar para eles a apresentação pelo grupo? Pode Então, mandar. a gente O vai conteúdo é de colocar lá, vocês. a gente vai colocar lá no grupo, tá? Eu vou compartilhar com vocês no grupo o slide de apresentação. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem mais comentários, assim. Além dessa pergunta do slide, deixa eu olhar aqui. A catequista que convida para a missa tem que ser exemplo. Um catequizando me cobrou um dia que ele foi aí a gente não estava, mas a gente foi em outra igreja na missa. Difícil, mas expliquei para ele. Aqui na minha família somos catequistas na catequese de batismo, família, adultos e crianças da comunhão.
Se você tiver alguma pergunta, coloca ali para a gente no chat para que o Gessiano possa responder. Enquanto isso, eu achei muito interessante, Gessiano, que você trouxe lá no início, falando sobre a questão da evangelização dos pais. É como se houvesse um déficit, né, evangelizador. E muitas vezes a sensação que eu tenho, quando às vezes eu converso com alguns catequistas, é que existe uma diferença entre eu identificar que aquela família não recebeu uma evangelização adequada e perceber essa necessidade e abraçar essa necessidade como uma missão que eu tenho enquanto catequista, de fazer um processo evangelizador com aquela família, ou de olhar para essa família que não foi evangelizada e dizer, nossa, esses pais não educam os seus filhos na fé. Então, é essa sensação de julgamento de algo que essa pessoa não recebeu, ela não teve, então eu não posso cobrar dela. Né? Como a ideia de que a criança não sabe o Pai Nosso e o pai tinha o dever de ensinar. Esse pai não tinha o dever de ensinar, porque ele não sabia, ele era uma... Na verdade, é um milagre o filho dele estar na catequese, porque ele não foi evangelizado, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para as paróquias, a gente ainda não precisa bater em porta para chamar criança e jovens para fazer a catequese, eles ainda vêm na igreja, né? Mas há uma deficiência muito grande na evangelização dos pais. Eu fico imaginando as próximas gerações como é que vai ser. Os jovens, por exemplo, os adolescentes de hoje, quando eles forem pais, como vai ser a evangelização desses filhos? Porque cada vez mais a gente tem pessoas que não estão sendo evangelizadas, né? Então, acho que é um desafio mesmo para nós trabalharmos com os pais para que esse déficit seja suprimido, né? Vamos lá, o pessoal já fez pergunta aqui. Ó. Como vencer o desafio nos casos de paróquias na região central de uma grande cidade, que os catequizantes e suas famílias moram em bairros distantes e, às vezes, até nas cidades vizinhas? Olha, neste caso, nós precisamos fazer uso das redes sociais, né? Acho que, faz de conta que, eu não posso ir, sei lá, final de semana que vem, tá próximo, mas, sei lá, ao longo desse percurso catequético, no mínimo uma visita, eu acho que dá para fazer, né? Enquanto eu não consigo ir pessoalmente, que eu consiga lembrar da pessoa, né? Mando mensagem, pergunto como que foi, como que tá, mando um feliz aniversário. E assim, como eu falei no início, logo na acolhida desses catequizandos, os pais vão querer voltar lá, né? Quando eles são bem acolhidos. Então, vai ser aniversário de um dos pais, manda pelo catequizando, né? Ele é esse vínculo, né? Ele é essa ponte que você vai ter. Nos encontros com os pais, tenha proximidade, porque quanto mais próximo você for, mais chance você vai ter de marcar um encontro, de ir até os pais e eles te receberem. Então, assim, é um processo que, por mais que sejam distantes, eu sei que a distância não passa, sei lá, de meia hora de carro, no máximo, acho que exagero meu, mas, assim, busque formas, use as ferramentas da rede social, manda um WhatsApp, manda um áudio, né? Manda uma carta de aniversário, uma lembrancinha, mas busque meios de se aproximar. Às vezes a distância física nos impede disso, mas existem outras formas da gente também ser presença, né? Estou aqui conversando com vocês, eu fiz amizade pelo Brasil inteiro. Se deixar, eu passo o dia inteiro conversando com os catequistas, pessoas que eu nunca vi na vida, mas que deu para construir proximidade. Então, qualquer chance, qualquer oportunidade, seja próximo. Encontre com os pais, nossa, aquele dali mora muito longe, fica um pouco mais próximo dele, ou um próximo dela, para que realmente a pessoa se sinta parte dali, se sinta ali integrado na comunidade. Posso inserir esses passos em uma catequese já iniciada há algum tempo? Pode sim. Acho que esse processo, esses passos, ele nunca é tarde. Só posso inserir os passos quando eu começar a catequese. Não, você pode usar de várias reflexões que nós falamos aqui para inserir naquilo que já está acontecendo. Jaciandro, eu não conheço a estrutura familiar dos meus catequizandos, já estou com 6 meses com essa turma. Faça essa atividade. Olha, hoje nossa catequese hoje vai ser totalmente diferente.
Então, o que vai ser hoje? Nós vamos desenhar num papel a nossa família, levam uns comes e bebes, enquanto eles vão fazendo o desenho, dá um salgado ou alguma coisa, e faça algo totalmente diferente daquilo que já estava acontecendo. Porque a partir disso, você pode usar para melhorar a tua catequese. A partir disso, você pode entender como é a estrutura da família dos teus catequizandos. Outra coisa que você pode fazer também durante esse encontro é perguntar quem são teus avós, né? Ou então, quem te batizou, quem são teus padrinhos, algo assim muito natural. Você conhece, convive com você, ele é próximo de você, e aí a partir disso você vai percebendo, nossa, padrinho é distante, nunca viu. Quem faz perguntas tipo, dessas pessoas que você desenhou, qual delas participa da missa? Aí anota aí na folha. Dessas pessoas, quem reza contigo em casa? Aí você vai perceber, poxa, a criança reza muito mais com a mãe do que com o pai. A criança vai para a missa com o pai, não com a mãe. Ou então, dessas pessoas aqui, nenhuma delas reza com ele. Então, quem é que reza? É o avô? Anota o avô. Aí você vai percebendo como que é a estrutura dessa criança. Dessas pessoas que moram no mesmo teto que precisa ser iniciada ainda de maneira mais urgente? O pai, a mãe, quem é? Então, tudo isso a gente pode aplicar. Mesmo que a catequese já esteja acontecendo já há uns 6 meses, um ano, são ferramentas que nós podemos aí estar trabalhando. A proximidade com os padres, o pai, é a mesma coisa. Legal. Gessiandra, a coleção O Caminho, do Padre Tiago, vem com essa proposta de iniciar a catequese desde a gestação. Me corrija se estiver errado, por favor. Sabe alguma coisa sobre esse livro? Não, nesse caso, catequese a partir da gestação é com o padre Jordélio e o padre Eduardo Calandro, que é catequese com o ventre materno. Iniciação à vida cristã, acho que itinerário catequético conforme as mãos. Tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. Gessiandra, dentro disso, tudo que você compartilhou, seria interessante um único catequista acompanhar o catequizando até o sacramento da Eucaristia por causa do vínculo a ser construído? Eu acho que ela quis dizer Como assim? da crisma, né? Eu acho, né? Da crisma ou... Porque aqui, ó, tá assim, Gessiandro, dentro disso tudo que você compartilhou, seria interessante um único catequista acompanhar o catequizando até o sacramento da Eucaristia por causa desse vínculo a ser construído. Já é, né? Olha, é importante, mas assim, fala de um catequista para todos os catequizandos, como que... Eu não entendi a pergunta. Valquíria, se você puder fazer de novo a pergunta, ali a gente não entendeu ela. Porque assim, se for só um catequista para acompanhar, porque assim, o catequista faz de conta que na minha turma de catequizando, eu sou catequista e tenho também a Ana Cláudia, que é minha companheira na catequese. Eu e a Ana Cláudia, nós vamos acompanhar todos os catequizandos da nossa turma. E aí, quando eu falo acompanhar, não importa se já passou aquela etapa da catequese. Catequizando está agora na iniciação à vida cristã. Alguém compartilhando a tela aí. Ó, não funcionou contigo e agora está funcionando com outra pessoa. É assim mesmo. Às vezes a tecnologia não gosta muito, não vai muito com a minha cara, não. É normal, já acostumei. Mas, por exemplo, eu e a Ana somos catequistas, o nosso grupo tem 30 catequizandos. Eu vou acompanhar todo o meu grupo. Gessiana, o grupo já recebeu o sacramento e agora vai para o itinerário Crisma. Seja presente também. A gente peca muito quando a gente fala de catequese, é porque nós só lembramos dos nossos catequizandos enquanto está conosco. Você já entrou em contato com aquele teu primeiro catequizando, da tua primeiro grupo de catequizando? A gente simplesmente deixa para lá. Aquela mentalidade que o catequizando tinha de que a catequese é a escola, isso só vai reafirmar. Porque, sair da catequese, a catequista falou tanto de vínculo, de ser próximo, de amizade, enfim. Sair da catequese, nem lembra que eu faço aniversário, nem lembra que eu existo. E aí? Quantos dos nossos catequizandos hoje nem participam da comunidade, a gente nem sabe por onde anda?
é importante continuar com esse vínculo, mesmo que tenha recebido o sacramento, mesmo que já tenha lá seus 60 anos. Mas nós precisamos buscar meios, buscar formas de estar próximo. É muito interessante essa questão do vínculo e da experiência que a gente tem com o catequista, né? Eu reencontrei a minha catequista de Crisma na semana passada, por acaso eu estava fazendo um trabalho para um cliente e eu vi a foto de uma senhora num evento. E aí cara, eu conheço essa mulher, eu conheço essa mulher. Eu perguntei para minha amiga que trabalha nessa instituição lá de Itajaí, e aí eu disse, Lu, como é que é o nome dessa senhora? Ela disse, é Dina. Aí eu, meu Deus, é a minha catequista de Crisma, né? Aí eu falei, eu fiquei super emocionado e tal, porque eu tive uma experiência linda com ela, ela me evangelizou muito. E aí a Lu passou meu contato para ela, e aí à noite eu estava em casa jantando, a dona Dina manda mensagem para mim, e aí foi muito legal a experiência, porque aí a gente fez uma videochamada, ela me mandou o cartão que eu tinha dado para ela, isso faz 20 anos. Ela tinha cartão que eu tinha dado para ela, ela guardou o cartão que eu tinha dado no aniversário dela e coisa. Eu sei que os dois, numa videochamada, a gente chorava, assim, meu Deus, que saudade! E a gente conversando, assim, então, olha como é importante, né, quando a gente é evangelizado de forma profunda mesmo, quando os vínculos não se perdem, o tempo passa, mas aquela experiência, para mim, a dona Dina era a mesma pessoa que eu conheci há 20 anos atrás, que estava ali falando comigo. É impressionante, assim, porque parecia que a gente só tinha não se visto há um mês, sabe? E foi muito legal. Hoje sou um homem adulto, né, com outra vida, em outra cidade, outro estado, e foi muito interessante essa experiência. Tem uma pergunta, Gessiandro, aqui, da Karine, para a gente encerrar, porque o nosso tempo já foi, e eu acho interessante essa pergunta, que é a seguinte: aqui na catequese familiar identificamos muitas famílias que têm outras crenças, espiritismo, umbanda e etc. Como dizer a verdade sem ofender? É aquele processo, né? O processo de conversão, ele também ele não acontece da noite para o dia. Hoje eu decido ser católico. Não. Mesmo que eu decida ser católico, constantemente eu estou nesse processo de conversão. Vocês que estão aqui todos os dias, vocês têm que mudar uma coisa em vocês que precisa mudar, precisam deixar vícios e coisas que não fazem parte do teu ministério e da tua vida. Estes pais, né, essa família que é da Umbanda, que, enfim, eles também vão ter uma nova visão de vida, de mundo, de compreensão de fé a partir de vocês. A partir de vocês. Tem uma frase de São Francisco, eu sempre uso isso para os meus alunos. É assim, toma conta da sua vida, porque talvez que ela seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Então, de que forma as pessoas estão enxergando Jesus em você? De que forma as pessoas estão enxergando a verdade em você? Então, nós precisamos falar, evangelizar, mas antes com a nossa própria vida. Às vezes, o pai que é da Umbanda, enfim, ele vai chegar no encontro, a forma que você vai falar, que você vai dar atenção, totalmente assim, sem preconceito, sem críticas, ele vai falar, opa, aqui está diferente, aqui é um lugar diferente. E aos poucos você vai iniciando. Por que a gente fala hoje de iniciar a catequese com o querigma, o primeiro anúncio, a pessoa de Jesus Cristo? Porque esse encontro com a pessoa de Jesus Cristo, alguém concreto, humano, vai fazer com que a pessoa pense sobre a sua vida, sobre as suas crenças. Quantas crenças nós deixamos para trás porque nós percebemos que aquilo não agregava em nada na nossa vida? Então, começa com o nosso testemunho, depois o próximo passo vai para o querigma, e aí depois que a pessoa vai entrando no processo de conversão. Tem um pastor aí que ele se converteu ao catolicismo e toda a comunidade dele também se converteu. Porque ele foi estudar sobre, eu acho que sobre a igreja, alguma coisa assim, e aí depois ele tem uma experiência com Nossa Senhora. Ele se converteu e toda a igreja. É um processo que ele precisa ser feito, mas com calma e com paciência. Agora, se a gente chega falando assim, olha, você que é da Umbanda, você está em pecado mortal. Se você morrer hoje, você vai direto para o inferno. A gente cria uma barreira tão grande, tão grande. A Maria Isabel está aqui, ela já participou de um evento com a Renata, que é protestante. A Renata, na hora que a gente estava rezando a Ave Maria, fez o sinal da cruz, a Renata fez o sinal da cruz.
A Renata rezou a Ave Maria conosco, agiu naturalmente, nós não fizemos críticas, todos os catequistas que estavam ficaram admirados, porque é alguém que percebe que o valor evangélico é algo bom, que não vale a pena fazer críticas ou julgamentos. E é alguém que testemunha a sua fé. Tem várias catequistas que seguem ela por conta do carisma que ela tem, da proximidade. É uma pessoa próxima, amiga, e ela não está preocupada em me julgar que sou católico, nem eu estou preocupado em julgar ela. Sim. Mas ela sabe o que é certo e é errado. E esse processo de conversão é algo muito pessoal de cada um, né? E Muito é pessoal. interessante a gente se colocar no lugar do outro, né? E se fosse o contrário? Como é que você se sentiria? Eu acho que a evangelização hoje, ela perdeu esse olhar. A gente quer que as pessoas, é como se as pessoas tivessem que mudar de vida de um dia para o outro, como se a gente foi assim. Não foi. A gente teve o nosso tempo também. Eu acho que a empatia, ela é muito importante nesse processo, né? Respeitar o outro, a experiência do outro. Imagino se alguém chegasse para mim e dissesse que sobre a minha religião e sobre a minha experiência de forma desrespeitosa, eu também iria me sentir ofendido e isso iria criar uma barreira gigantesca. Então, esse cuidado é muito importante. Gente, eu sei que tem mais perguntas, mas o nosso tempo já estourou, já é 9h15, certo? Eu quero agradecer o Gessiandro, a vocês todos pela participação, deixar o convite para participar de outros momentos, está conosco aqui. A gente fala sobre muitas coisas, não só sobre a catequese, então, sobre a internet, sobre gestão, sobre evangelização de modo geral. Então, mesmo você catequista, se você participar, dá uma olhada lá no nosso canal, a Ana vai colocar o nosso canal lá no grupo também para vocês. Tem muita aula, muita coisa boa mesmo, assim, que vai ajudar vocês na formação aí na sua comunidade e também espalhem, porque se tem informações que fazem muito sentido para as pastorais e movimentos da sua comunidade, tá certo? A gente vai mandar para vocês também um link da Dominus University, que é onde a gente tem os nossos cursos online, estão disponíveis também para você adquirir lá, tá certo? E já anote aí na sua agenda do dia 3 ao dia 7 de outubro, nós teremos a Semana da Evangelização, que vai tratar sobre missão. Então, hoje a gente já lançou a página, já está aí prontinha, e a Ana vai colocar também lá no grupo. É um evento online, durante toda a semana, às 8 horas da noite, a gente vai trazer uma galera top aí, uns palestrantes da pesada para estar falando sobre missão, a transformação da evangelização a partir da missão. Então, deem uma olhada lá na programação, vamos falar sobre a igreja sinodal, vamos falar sobre a missão dentro do ambiente digital. Então, tem uma programação bem legal, tem padre, tem leigos dando palestra, então eu recomendo mesmo a participação, e o melhor de tudo é de graça, gratuito, você não paga nada, então é só se organizar para participar, tá certo? Gesseno, mais uma vez, obrigado a disponibilidade, né? E nós estamos também aí à disposição se você precisar, tá certo? Eu que agradeço pelo convite, pela confiança, por tanta gente participar aqui. Que pena que eu queria responder todas as perguntas de vocês, mas eu não vou conseguir. Quem sabe eu faço uma outra live com esse mesmo assunto e aí eu respondo vocês todas as perguntas, tá bom? Porque eu fico com um aperto no coração quando eu vejo as perguntas e as dúvidas, eu falo, eu não consigo responder. Mas só ficar atento às redes sociais do Pensar Catequese, que quem sabe eu não faço um evento logo logo. Eu estou com a agenda cheia de um monte de coisa, mas vamos dar um jeito, né? Só aguardar. Essa aula vai estar disponível no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, provavelmente na próxima semana já é liberada a aula lá junto com as demais. Melhor ainda, né? Que até eu vou assistir para eu fazer, para eu me avaliar, para eu me avaliar e melhorar um pouco mais. Tá certo? Então, gente, uma boa noite a todos, Deus abençoe e até a próxima aula. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.